Glória a Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre Terá, ou Terá, pai de Abraão, né? Algumas pessoas já vi pregando sobre isso, outras pessoas nem sabem, né? Mas o pai de Abraão, ele era idólatra, ou ele serviu outros deuses. Mas você sabe por quê? Você sabe onde está escrito? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué 24, versículo 1. Josué 24, 1. A palavra de Deus diz assim: Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos de Israel, os chefes, juízes e oficiais, e todos se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz Javé, o Deus de Israel: outrora os seus antepassados, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitava do outro lado do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Amém? Se depois ele vai dizer: a eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Mas aqui nós temos uma situação bastante interessante. Abraão é considerado por muitos o pai da fé. E o pai do Abraão adorava outros deuses. Mas a gente consegue entender o contexto da história se a gente lê em Gênesis 11, versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Você lembra? Então, o sobrinho de Abrão. Olha só, aqui está a chave. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. A gente pulando para o versículo 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Amém? Irmãos, a gente não tem como julgar uma pessoa que perdeu um filho. Porque o normal é um filho enterrar um pai. Vocês não concordam comigo? Agora, um pai perder um filho. Você tem como julgar isso? É só olhar ali na Bíblia, em Josué 24, e dizer: olha, Terá pecou e pronto, e ficou isso para a história? Ou a gente prefere entender todo o contexto ou toda a história? Como que você vai julgar um pai que perdeu um filho? Como que você vai julgar um pai que se desviou dos conhecimentos de Deus por conta disso? Se você parar para analisar a história, ele pegou os seus outros filhos, inclusive o seu sobrinho, né, que é filho do seu filho morto, que Ló, né? Agora você consegue entender por que Abraão era tão apegado a Ló? Por que Ló fazia algumas coisas e Abraão passava por cima disso? Então, e eles tinham que ir para a terra de Canaã, se você parar para analisar. Se você for olhar na geografia, Ur dos Caldeus é bem ali na Mesopotâmia, que é bem hoje é o Iraque, é bem no início ali. Eu, estudando um pouco, eu vi que eles andaram 900 quilômetros até uma outra ponta de onde hoje é o Iraque. Então, quando ele chegou numa cidade, adivinha qual que era o nome da cidade? Padã Arã. O nome do filho dele era Harã. Logo, eu não sei te dizer se ele colocou o nome do filho dele por conta dessa cidade, porque eu fui pesquisar sobre essa cidade tinha mais de 300 mil habitantes, era uma cidade muito importante na época. Ou então se simplesmente ele, coincidentemente, porque antigamente não tinha internet, nem nada dessas coisas, mas ele colocou o nome do filho dele, ou o nome daquela cidade poderia ser por conta de alguém da história, né?
A gente não sabe, mas eu sei que ele chegou naquela cidade e aquela cidade lembrou o filho dele. E ali ele ficou. E ali ele faleceu. Tanto é que quando Deus chama Abraão, Abraão fala, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Mas na verdade, essa terra já tinha sido mostrada até para o pai de Abraão. Não estou aqui para fazer julgamentos, longe disso. Mas como que você lidar com a perda? Você vai se entregar para ela? A gente sabe que a palavra de Deus diz que morrer é lucro. Está escrito na Bíblia. Porque a gente que vive nesse mundo, a gente vive com tantos problemas, tantas dificuldades, todo dia um leão para matar. Por mais que nossas condições sejam razoavelmente boas, você tem compromissos para cumprir. Então, como que você enfrenta uma perda? Você vai se entregar ou você vai entender que Deus tem um propósito maior para sua vida? Ou você vai entender que Deus, ele tomou, como Jó entendeu, que ele te deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode passar por cima disso ou você vai viver refém disso o resto da sua vida. Não é uma situação fácil. Confesso, é muito fácil para mim estar pregando aqui, mas eu estou pregando aqui em defesa de Terá. Estou pregando aqui em defesa de pai de Abraão. Que é fácil eu falar que ele serviu outros deuses, mas o que virou a cabeça dele? Você tem que pensar que este mundo aqui, para Deus, ele não significa nada, ele é só uma passagem. Porque a Bíblia, ela nos oferece para aqueles que aceitam Jesus a vida eterna. Então você viver a vida eterna, e você saber que às vezes um ente querido seu se foi, um filho seu se foi sem pecado, saber que quando ele for julgado, ele vai ser perdoado por Deus e ele vai viver eternamente. E na glória, eu tenho a plena convicção que a gente vai entender tanto Deus, porque a Bíblia diz que Deus é tão justo, que a gente não vai ter condições de questioná-lo em nada. Em vez de questionar, tenta conversar com ele, entra no seu quarto, sabe? A gente sabe que é uma dor imensa. Você vê, Abraão, depois de passar por tudo isso, vê o seu pai sofrendo. Ele chega num ponto que eu acho que Abraão falou, eu não quero ter filho, não. Tá doido, se eu tiver um filho e perder meu filho, eu piro. Aí chega lá, passa uns quase 100 anos. Chega Deus falando com ele. É que a gente não vê o contexto da história. Fala, você vai ser pai de multidão. E de repente, quando ele vai ser pai de multidão, Deus pede o filho dele, vem toda aquela história na cabeça dele. E ele prefere ser fiel. Ele vai lá, leva o filho dele fala, pai, mas cadê o sacrifício? Cadê o que bicho que a gente vai matar? Não, Deus vai prover. Mas ele sabendo, fala, Deus, eu poderia falar, Deus, você me deu, agora você vai tomar. Você imagina a cabeça? Então, dentro desse contexto, ele resolveu obedecer. E Deus, ele abençoou Abraão tão grandemente que ele diz assim que graças a Abraão, né, que seria pai de nações, e realmente foi e é, graças à fidelidade. A fidelidade não está em você servir a Deus só quando as coisas vão bem. A fidelidade não está em você servir a Deus só quando as coisas dão certo. A fidelidade está muito além da sua dor. Amém? Que Jesus te abençoe, que essa palavra fale e, acima de tudo, te dê um conhecimento para cada dia mais poder saber mais de Deus e poder confiar mais nesse nosso Criador, que é tão justo, tão bom e tão misericordioso.